Continuando o exercício da prática 14, agora a gente vai fazer o exercício 4. Como eu tinha explicado, a gente vai fazer os testes no main e a implementação no módulo funções. E a gente pode ler aqui o enunciado, que é para a gente criar uma função recursiva que vai retornar a soma dos elementos de um vetor de inteiros. Então eu vou colocar aqui no ponto H, o nome da nossa função vai ser soma elementos. Vai receber como parâmetro um vetor. E aí tem vários jeitos de fazer esse exercício. Um que eu pensei aqui seria, a gente vai receber apenas o vetor, então vai ser um vetor de inteiros. Como a gente já aprendeu, passar um vetor como parâmetro, a gente vai passar por referência e vai colocar um ponteiro de inteiros, que eu vou chamar no caso aqui de v. E além disso, vou usar o tamanho dele, que eu vou chamar de n, que vai ser interpretado como o tamanho do vetor. Outra maneira de fazer isso seria pensando com, além do tamanho, ter o índice inicial dele, mas eu acho que só o tamanho para esse soma fica de uma maneira mais intuitiva. O retorno vai ser uma soma de inteiros, que é um inteiro também. Então, retorno int. A gente pode copiar aqui o cabeçalho dela, colocar aqui no ponto C do módulo. E aí, como que vai ser esse caso? A gente vem aqui no enunciado. O caso base pode não parecer tão intuitivo quanto os outros, mas o que a gente pode fazer? Se eu quero calcular a soma dos vetores, eu posso fazer isso recursivamente, chamando esse mesmo problema de calcular a soma, só que agora para o mesmo vetor com um tamanho menor. Então a gente vai diminuindo o tamanho do nosso vetor. E para diminuir esse tamanho, eu acho que é uma maneira interessante a gente pensar que o nosso caso base vai ser quando o n-1 é igual a zero. E por que n-1 e não n? Se um vetor é de tamanho 5, a posição inicial desse vetor vai ser 0 e o último vai ser 4. Então, quando n-1 é 0, é que essa chamada foi para um vetor de tamanho 1. Ou seja, tem apenas um elemento na posição 0 desse vetor. Então, se isso for verdade, que é o nosso caso base, a gente vai retornar o vetor v na posição n-1. Pode ser tanto n-1 quanto só 0 aqui, porque eles são iguais. Vou deixar n-1 mesmo. Então esse é o nosso caso base. O que seria o geral dessa função? Vai ser simples também, uma linha também. A gente vai colocar o retorno do vetor na posição n-1, que é a atual que a gente está, mas aí a gente faz a chamada recursiva, que vai ser soma elementos, passando como parâmetro o mesmo vetor v. Então esse é um ponteiro, se eu passo só v, eu estou passando o endereço para onde esse ponteiro está apontando. É justamente o mesmo endereço da chamada lá no programa main, que a gente vai fazer depois. E o tamanho dele vai ser n-1. Vamos entender por que isso funcionaria. Vamos pensar que nosso vetor tem duas posições. Pode ser, por exemplo, o 2 e o 3. Então é um vetor v que é igual a isso. Seria isso. Aqui não vai ser uma instrução, vai estar dando erro porque a gente não está fazendo, é só para a gente visualizar. Então, quando eu realizo a chamada da função soma elementos, eu estou passando o endereço inicial desse vetor, que é onde esse ponteiro vai estar apontando, e o tamanho dele, que é 2. Então o n inicial seria 2. A gente vai fazer essa condição. 2 menos 1 é igual a 0? Não. Então ele cai no else. Aí dentro do else a gente vai retornar o que? Esse vetor na posição 2 menos 1, que é a última posição dele, porque os índices começam do 0 e vai até n menos 1. Então ele começa aqui, ó, ele vai retornar 3 mais essa chamada da função de novo, passando o mesmo vetor, o endereço desse vetor como parâmetro, que é onde vai ser o ponteiro, vai apontar para ele,
E o tamanho agora vai ser n-1. Então, se antes era 2, o tamanho dessa chamada vai ser para n igual a 1. Então, quando ele vem nessa chamada aqui de novo, ele vai perguntar: 1 menos 1 é 0? Que é verdade. Aí a gente vai retornar o vetor de n-1. Nesse caso, é o v de 0, que vale 2. Então, ele retorna 2 para aquela chamada anterior, soma com 3 que estava aqui e retorna 2 mais 3, que é 5. Então, desse jeito a gente fez com um vetor de tamanho 2 e tem um caso base para o vetor de tamanho 1. Então, a gente conseguiu, assumindo que o anterior é válido, a gente consegue para qualquer n. Como eu expliquei na última aula uma intuição sobre o método de demonstração de indução, a gente pode ver que vai funcionar para qualquer número, para qualquer vetor de tamanho n. E só um detalhe que eu não tinha explicado antes, no outro vídeo, é interessante a gente aprender recursividade, porque fica um código mais simples, e às vezes pode não parecer agora, mas é muito mais fácil a gente ter uma ideia sobre um algoritmo recursivo do que necessariamente a versão dele iterativa. Então, tem problemas que a gente pensa de maneira recursiva muito mais fácil. E aí é interessante a gente saber fazer isso porque resolveria o nosso problema, só que ao mesmo tempo as funções recursivas têm um problema que mais na frente no curso de vocês, dependendo de qual curso, vocês vão ver que ela não costuma ser muito eficiente. Porque mesmo nesse caso que a gente que o tempo de execução nosso seria proporcional ao tamanho do vetor, que seria o mesmo tempo de execução para essa função, só que de maneira iterativa, né, usando um laço, por exemplo, apesar do tempo ser o mesmo, a recursão tem um custo de espaço maior. Que a gente toda vez está colocando na pilha chamada de recursão, dependendo da função que é mais complexa, vão ter variáveis além da chamada recursiva. Então, mesmo quando é o mesmo tempo, entre aspas, que a gente estaria executando as duas versões, as versões recursivas tendem a gastar mais espaço e tem vezes que até mais tempo também. Então, só um detalhe para curiosidade, se vocês quiserem pesquisar mais sobre eficiência de algoritmos recursivos, vocês vão ver que ele tem esse problema, mas em contrapartida fica um código bem simples. Então, agora testando esse nosso problema, a gente vai vir aqui no main, colocar um teste parecido com esse daqui de cima. Parecido no que eu falo que o printf vai ter uma chamada logo após dele, mas a gente vai fazer as mudanças aqui. Então vai ser teste exercício 4. Aqui vai colocar soma dos elementos do vetor, colocar por exemplo A aqui. Aí o %d, e aqui a gente vai chamar soma elementos, passando o vetor A, que a gente ainda não criou, e o tamanho dele, que eu vou colocar lá em cima. Então, aqui a gente vai ter que criar uns vetores. Vou criar até 3 vetores, então vamos criar um vetor A de tamanho. Vou colocar de tamanho 1, que é o nosso caso base. E vou colocar ele, por exemplo, tendo apenas o valor 4. Então é um vetor de 1 inteiro que guarda o 4 nesse vetor. Aquele exemplo que eu dei lá dentro, a gente pode criar aqui o vetor B de tamanho 2, que vai ser, o que eu tinha falado era 3 e o 2, né? E a gente pode criar um vetor maior, colocar B, C de tamanho 10, por exemplo. E aqui a gente pode colocar ele, sei lá, 9, 8, 7, até 0. E aqui eu coloquei de maneira decrescente, mas não necessariamente precisa ser, né? Por exemplo, colocar 6, 5 aqui, 6 aqui, 4 aqui, por exemplo. Coloco 7 aqui, e o 2. Ó, não precisa estar ordenado nem nada. Então a gente colocou
os 3 vetores. Aqui a gente chama o A e o tamanho do A é 1. De maneira similar, a gente vai fazer para o B e para o C. Vou apagar essas duas linhas aqui. Aqui vai ser o vetor B e aqui o vetor C. O vetor B tem 2 elementos e o vetor C tem 10. Então vamos ver, não está dando nenhum erro aqui, a gente pode fazer o teste. Então vou apagar aqui, compila o módulo, compila o programa principal, agora a gente executa. Então, ó, teste esses 4. A soma do vetor B, que era o que a gente tinha feito quando a gente estava implementando lá, deu 5, que é 2 mais 3, 5. Do primeiro deu apenas ele, que é 4. Do último deu 45 mesmo. Só para pensar aqui, ó, 8 mais 2, 10, 9 mais 1, 20, mais 6 mais 4, 30, 7 mais 3, 40, 5 mais 0, 45. Então é isso mesmo. Agora voltando para o enunciado aqui, a gente vai para a questão 5, que é criar recursivamente, criar uma função recursiva para retornar a média dos elementos de um vetor de inteiros. Então, a gente pode usar até os mesmos vetores que a gente criou, só que agora a gente quer a média, né, desses valores. Então, a gente fez para a soma, o para a média, pensando de maneira prática, se a gente tem a soma, seria basicamente pegar esse algoritmo e dividir pelo tamanho dos vetores, mas a gente quer fazer esse algoritmo da média recursivamente. Então, a gente não vai nem usar da soma. A gente pode vir aqui, ó, colocar parecido, só que vou colocar assim, média elementos. Como é uma média e vai ter uma divisão, o retorno dele vai ser float, não int mais. E aqui, lembra que eu tinha falado para que a gente poderia colocar um valor inicial, e o tamanho, um valor inicial e final? Eu achei interessante uma resolução que é colocando o inicial, que eu vou chamar de i, e o tamanho dele. Não é a única forma, como eu falei, mas essa eu achei mais intuitiva. Então vou fazer desse jeito. Vou explicar por que a gente adicionou esse inicial agora. Então a gente vem aqui. Antes, como que a gente estava fazendo a nossa chamada recursiva? A gente estava reduzindo o nosso tamanho do vetor, né? Até chegar num vetor de tamanho 1. Agora, em vez de reduzir o tamanho na chamada, o que eu vou fazer é somar ao índice inicial. Por quê? Porque eu não quero que a cada chamada dessa função o n mude. Eu quero que esse n seja constante em todas as instâncias que a gente for chamando dentro dessa função. Porque para calcular a média é interessante eu saber o tamanho total do vetor. Se eu não adicionasse o inicial e fosse tentar fazer só com um tamanho, esse tamanho ia variar dependendo de qual chamada que eu estou. Porque quando ele chega aqui, ó, o n é justamente 1. E aí se eu pegasse esse vetor, esse valor e dividisse por n, não seria o n inicial, seria o tamanho do vetor original. Então por isso que a gente vai percorrer de maneira diferente aqui. Então o nosso caso base agora não vai ser quando o n-1 for igual a 0, vai ser quando o i foi igual a n-1. A primeira chamada dessa função, o i vale 0, e a gente vai incrementando esse i para a gente estar percorrendo nosso vetor. Aí na hora que a gente chegar no i, sendo o tamanho do vetor menos 1, é que a gente chegou na última posição. E se a gente chegou na última posição, similar ao que a gente fazia na função anterior, a gente vai retornar v. Pode ser tanto de i quanto de n-1. Vou colocar v de i aqui. E aí que vem a parte da média. A gente vai dividir por n. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Nosso retorno é do tipo float. Nosso vetor é de inteiros e o tamanho é inteiro. Se a gente fizesse essa divisão simplesmente assim, o retorno seria um inteiro. Então a gente vai fazer aquele caching que a gente já viu em outras práticas.
para o tipo float. Então vai ser float v de i e float n, e a gente retorna essa divisão. Então é como se a gente estivesse pegando o último valor do vetor e colocando ele na fração que vai calcular a média, porque essa fração vai estar com esse n constante em todos os elementos e o que vai estar variando vai ser o numerador. Então a gente quer somar, por exemplo, se fosse a média entre 1 e 2. O que a gente chegaria quando ele fosse o último valor seria o que? 2 sobre 2, isso inteiro, e aí depois a gente vai somar com 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 3 sobre 2, que é a soma dividido pelo tamanho. Então agora a gente vai no else desse if, que é para o caso geral, que vai ser parecido aqui, só que agora a gente vai retornar float v de i dividido por float de n, e aí a gente chama a nossa função de novo. Então vai ser média de elementos, passando v como parâmetro, e mais 1, que vai ser a gente incrementando esse índice para ele percorrer para o próximo elemento, e o n que não está mudando. Então percebam que se a gente, aquele caso lá do 2 do 1, aqui retornou 2 sobre 2, aí aqui vai pegar o 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 3 sobre 2. E aí isso tudo vai retornar lá para fora. Aí a gente pode testar agora. Agora a gente pensando nesse nosso vetor 3 e 2, ele retornaria inicialmente lá no caso base 2 sobre 2 e depois somaria com 3 sobre 2. Aí ficaria 5 sobre 2, que é 2,5. Então só para a gente perceber que isso é parecido com aquele exemplo que eu dei ali, só com outros valores. Então aqui seria 2,5, a gente pode ver se a média que a gente vai calcular usando aquela função vai ser 2,5 mesmo. A média do primeiro vetor vai ser 4. E a média disso aqui, que a gente tinha visto que a soma deu 45 e ele tem 10 elementos, seria 4,5. Então aqui a gente testa a nossa função que tem que dar 4, aqui 2,5 e aqui 4,5. Vamos ver aqui. Vou copiar esse teste. Agora vai ser aqui teste exercício 5. Vai ser aqui média dos elementos. E aqui em vez de soma elementos vai ser média elementos. E agora, além do tamanho, a gente tem que adicionar o valor inicial de i, que vai ser 0 para todos. Então vai ser 0 e o tamanho 1. Ele começa do 0, tamanho 2. Começa do 0, tamanho 10. Então, ó, vou compilar de novo. Módulo, programa main. Ah, aqui deu errado. Eu sempre esqueço de alguma coisa, né? O ponto 2f aqui, que não é um inteiro mais, agora é um float. Então, ponto 2f. Ponto 2f. A gente vem aqui. Então é aquilo que eu tinha falado. Então a média do vetor A é 4, a do B é 2,5 e a do C é 4,5. Então seria isso. Agora a gente pode vir aqui no exercício 6, que vai ser para a gente escrever uma função recursiva que receba por parâmetro dois valores inteiros, então x e y, e para a gente calcular e retornar o resultado de x elevado a y. E aqui está falando para a gente não usar a função poll, lógico, né? Porque a gente está justamente querendo implementar um similar dessa função. Então a gente pode vir aqui no funções.h primeiro, né? E chamar essa função de potência, que vai ser um inteiro x e um inteiro y.
e já está supondo que ele vai chegar com um valor positivo. O retorno de uma coisa elevada a outra, um inteiro elevado a outro, também é outro inteiro. A gente não está considerando números decimais aqui, né? Então só essa exponenciação de inteiros. A gente pode copiar esse cabeçalho para cá. E aí como ficaria essa função? Então nosso caso base vai ser do y for zero. Porque a gente pensar aqui, ó, vamos lá, se o y é igual a zero, a gente vai retornar 1. Porque todo número elevado a zero é 1. Se não for verdade, o y não for zero, a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar a multiplicação de x por o retorno da função potência. Passando o x como parâmetro, que a base não vai mudar, e o y vai valer y menos 1. Vamos analisar aqui, colocando o n que faltou. Então, se é 2 elevado a 3, a resposta que a gente quer é 8. Então, inicialmente, o x é 2 e o y é 3. Então, vai ser 2 vezes. Aí chama aqui, passando 2 como parâmetro. E aqui vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, na próxima chamada, o y é igual a 0? Ainda não. Y vale 2 agora. Vai ser x vezes o potência, agora com y valendo 1. Então, vai vir para cá, o y é 0? Ainda não. Potência passando x, agora com 0. Então, vai ser 1, vai retornar para a chamada anterior, vezes 2, que vai retornar para a chamada anterior, vezes 2, que aí vai dar 4, retorna para a chamada anterior, vezes 2, que é 8. Então, a gente está fazendo a multiplicação y vezes de x por ele mesmo. Agora a gente pode vir aqui na função main e fazer esse teste. Então, exercício 6. Vai colocar aqui, por exemplo, 2 elevado a 3, que vai ser um inteiro, potência 2 a 3. E aí a gente faz similar aqui para outros dois valores. Vamos ver. 2 elevado a 0, para a gente testar o caso base, que tem que dar 1. Vai ser 2 elevado a 0. A gente pode colocar também, sei lá, 6 elevado a 13. 6 elevado a 13. E a gente tem que ver porque a gente está limitado ao alcance dos números inteiros, né? Então vamos ver se esse número não explode primeiro. Vem aqui, vou abrir o décimos igual na aula passada, igual no vídeo passado. A gente vem no décimos, calculadora gráfica. Vamos colocar aqui 6 elevado a 13. Aí, ó, esse número explode. Vamos colocar até 10. Aí, ó, 10 é um valor aceitável. A gente vem aqui e coloca até 10. Deu, né? Só para lembrar. 60.466.176. Então a gente salva aqui e vamos compilar. O módulo primeiro. O arquivo principal. Agora a gente executa ele. Então, ó, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 0 é 1. 6 elevado a 10 é aquele valor que tinha achado. 60.466.176. Então a gente fez corretamente. E por esse vídeo é isso. A gente continua no próximo.